Fala, seus Jaguara! Pois é, chegamos para mais um Jaguaras do Caldeirão. O tema de hoje, ele tá demais. Nós vamos discutir aí, debater sobre a Arena da Baixada. Lembrando que a gente está voltando a frequentar agora o estádio, matando a saudade da nossa casa, e nada mais propício do que falar sobre esse tema e colocar um pouquinho de polêmica também, né? Então eu trouxe de novo o meu amigo Nicolau pra gente conversar sobre esse assunto. Fala, Nico, como é que você tá, cara? E aí, David, tranquilão? Tranquilão, Nico, e você? De boa, cara. Muito feliz porque a torcida voltou, graças a Deus aí, depois de 1 ano e 7 meses longe de casa. O torcedor retornou contra o Bahia no sábado passado agora. E justamente vamos falar sobre a Arena. Vamos colocar um toquezinho de polêmica, como você falou, fazendo um embate aí entre as duas arenas que estão no coração aí do torcedor atleticano. A Arena Antiga, que foi inaugurada em 1999, e a Arena Nova, que foi inaugurada em 2014 aí para a Copa do Mundo. É isso aí. Então, pessoal, agradecemos aí todos os feedbacks positivos nos episódios anteriores, que a gente está crescendo bastante no número de visualizações, de interações das nossas redes. Estamos com novos projetos aí e vem mais coisa boa por aí. Então, fique ligado nas nossas redes. Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Mas chega de propaganda e bora pro tema. Vamos, Nicolau? Bora lá, David! Então é isso. Da mesma forma, né, David, que nós fizemos no primeiro episódio sobre os 2 principais títulos da história do Atlético. Aquele embate épico que a gente fez, né? Aquele embate épico, que até hoje os torcedores vêm no nosso direct, falam, cara, ainda não sei qual é, já ouvi 2 vezes o podcast de vocês e não sei ainda qual é o maior título da história do Atlético. Mas enfim, nós vamos aí dividir esse programa em 5 tópicos. Da mesma forma que fizemos no anterior, nós vamos dividir com tópicos aí que fazem sentido. A Arena da Baixada é uma infraestrutura aí da cidade de Curitiba, um ponto turístico. Então a gente vai trazer 5 tópicos e eu vou defender a Arena Antiga e o David vai defender a Arena Nova. Quer falar os tópicos aí, David? Bora falar sim. Vamos fazer uma votação, vamos fazer a nossa argumentação em cada tópico e ao final de cada tópico a gente faz uma votação. O Nicolau vota em um e eu voto em outro, de acordo com a argumentação. E vamos lá para os tópicos então. O primeiro é a infraestrutura, o segundo é a estética, terceiro, fator casa, o quarto é a emoção, né, o coração, e o quinto, jogos inesquecíveis. Então vamos aí falar rapidamente sobre cada um. Ao final a gente faz a votação e vamos fazer aí o resultado no finalzinho. Então escute até o fim que a gente vai descobrir se a nova arena acabou superando a Arena Antiga no coração do torcedor. Boa, vamos lá. Então, David, eu acho que é bom até eu comentar antes sobre isso, né? A gente fala sobre, vou defender tal coisa, vou defender isso aqui, ali. Cara, a Arena Nova, pra mim, é algo que tá marcado no meu coração, que cada vez que eu entro lá, eu me arrepio e eu tava com uma saudade absurda de entrar novamente naquele estádio. A gente não tá desmerecendo nenhum dos lados. Eu sei que o David também tem aquela nostalgia maravilhosa com a Arena Antiga. Ele vai defender aqui os argumentos que ele acha plausível, para que a gente coloque aí esse embate e traga essa polêmica pro ar e vocês comentem aí o que vocês acham disso. Não, eu vou defender os argumentos certos, Nicolau. Esteja seguro disso. Não, tudo bem, certos pra você, né? Vamos lá então. Tá certo. Comece então, Nico, falando sobre a infraestrutura da nossa querida Arena Antiga. Olha, David, eu acho que eu já começo esse tópico já dando o meu peixe pra você, assim, né? Eu acho que não tem uma comparação entre a infraestrutura da Arena Nova com a Arena Antiga. É muito interessante a gente trazer uma questão. A Arena Antiga, ela era hipermoderna pra época dela. Em 99 ela foi inaugurada em Curitiba, no mesmo terreno da velha Baixada, e foi aquele bafafá todo. Inclusive a seleção brasileira jogou ali contra a Letônia, ganhou de 3-0. O Brasil todo estava com os olhos apontados para a Arena do Atlético Paranaense, né? A famosa Arena da Baixada. Então, para aquela época, a Arena ela era muito à frente do seu tempo, principalmente aqui na América Latina, junto com o CT, né? Que também era um empreendimento hiper moderno. Então, a Arena sempre, né, a Arena do Atlético, ela sempre trouxe esse ar de modernidade desde essa virada aí para os anos 2000. Então, é muito bom a gente citar isso, né, como
uma história, né? Uma identidade que o Atlético sempre teve aí. Essa nova empreitada dos anos 2000 aí do Atlético sempre teve com modernidade, com novas ideias, com protagonismo, e a Arena trouxe isso muito, né, em evidência. E a Arena Nova, a gente não... Acho que são poucos os comentários, o David vai com certeza dissecar muito mais que eu, mas a Arena Nova, ela é referência, né, em modernidade no Brasil, na América Latina, né, o teto retrátil, todas as instalações, né, que foram feitas em detrimento à Copa do Mundo, então a gente tem... Padrão FIFA, né? Sempre falam. A gente tem um padrão FIFA, a gente fala do padrão FIFA, com certeza é uma arena que enche os olhos aí de qualquer um. Com certeza. Falando sobre a antiga arena, eu não vivi essa época aí, não que eu não tenha vivido, né, mas eu era muito novo nessa época, mas acredito que quando saiu a notícia que o Atlético ia construir uma arena, né, com toda a tecnologia e estrutura, como foi divulgado, eu acredito que poucos torcedores acreditavam de verdade, né? Porque o Atlético era um time, naquela época, se a gente for relembrar, era um time que estava ali entre os times medianos, né? Não era nem o principal time do estado. Então é algo assim que foi um pouco, né, para a torcida era um sonho. E quando chegou, quando foi inaugurado aquele estádio, eu consigo imaginar assim a alegria do torcedor de ter um estádio daquele nível e você poder acompanhar o seu time agora com um conforto maior, né, num estádio que realmente tinha cara do Atlético. Então, é importante também trazer essa questão que você falou do torcedor, porque assim que inaugurada a arena, né, em 99, a gente teve ali o jogo de inauguração contra o Cerro Porteño e um jogo festivo, né, e tudo mais. O Atlético ganhou aquele jogo, mas o Atlético engatilhou algumas vitórias e vitórias boas, né, contra o Flamengo. Ganhou ali posteriormente aquela seletiva da Libertadores, né, onde ganhou quase todos os jogos e foi perder o último lá contra o Cruzeiro, mas poderia perder porque o Lucas fez 3 gols naquele jogo épico lá da final. Então, o torcedor, além de ver aquele sonho, aquela coisa assim que era inimaginável para ele, também viu em campo o clube conseguindo galgar, né, passos maiores. Não, esportivamente ela começou a ser importante, né? Os próprios resultados mostram isso. A partir dali, o Atlético foi campeão de um torneio nacional, que foi a seletiva, e logo depois foi campeão brasileiro. Então, mostra muito que a Arena da Baixada, ela não foi só algo de infraestrutura e tal, mas ela fez uma diferença muito grande também no lado esportivo do time, né? Pra também fazer com que a torcida jogasse mais junto com o time, porque o estádio antigo, o torcedor ali não fazia tanta pressão, né? Não tinha aquela cara, né, como se tornou a Arena da Baixada depois de 99. Então acho que também nesse ponto ela tem uma diferença muito grande. E eu acho que o principal, Nico, que foi o que você falou mesmo, foi o pioneirismo que o Atlético trouxe em 1999, porque nós não tínhamos nada parecido com a Arena da Baixada naquela época, né? O único estádio que chegou a ter algo, né, uma tecnologia, uma infraestrutura parecida foi quando inauguraram o Engenhão lá em 2007 para os Jogos Pan-Americanos. E é claro que depois veio a onda das arenas, aí teve a Arena do Palmeiras, a Arena do Corinthians, a Arena do Grêmio, todas essas novas arenas, mas nessa época de 99 o Atlético realmente chamou muita atenção com essa construção, com esse estádio, e que, né, passou a fazer parte aí do coração do torcedor atleticano. Eu acho que esse pioneirismo ele tá muito enraizado, né, na cultura do Atlético, principalmente aí no pós-2000. O Petralha, ele foi um incrível visionário, né, nesse sentido, porque como você comentou, as arenas novas, elas foram feitas para a Copa de 2014. Aí tem 15 anos de diferença, então é uma coisa absurda se a gente for trazer assim no papel, né? Então a gente percebe que isso faz parte de um projeto, não foi algo realmente só estético, algo para chamar atenção. O Atlético realmente investiu, inclusive naquelas grandes vendas que o Atlético fez ali no final dos anos 90 ali. O Paulo Rink, do Oséias e tudo mais, foi com esse dinheiro, né? Com essa grana que o Atlético realmente investiu num projeto, não foi simplesmente numa infraestrutura. E a gente vê hoje, né, cara, times enormes, gigantes aí, como o Flamengo, que não tem estádio, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro também que não, o Atlético vai fazer a sua arena aí MRV agora. Então, é realmente algo muito visionário, algo muito à frente do seu tempo. 38 milhões de dólares, né, foi o que custou. E para um time brasileiro conseguir investir isso nessa época, sem ser um time da mídia, né,
É algo assim que é praticamente algo impensável. Então, cara, os clubes não investiam nisso. Como eu falei agora, Flamengo, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Palmeiras só fez agora pra Copa também, né? Que na verdade não acabou indo pra Copa, foi a Arena do Corinthians, né? Foi o Corinthians que fez pra Copa. Então, os clubes não investiam nisso. Simplesmente não investiam. O Vasco hoje é um clube que ganhou já Libertadores e tudo mais, e tem um estádio aí pra 15 mil pessoas. Santos, mesma coisa. Então a gente vê isso muito também fora do contexto do futebol brasileiro, né? O futebol brasileiro sempre foi injetar grandes dinheiros até de forma totalmente irresponsável nos times e tudo mais, e infraestrutura a gente não viu muito. Beleza. Então vamos agora escutar o primeiro gol marcado na antiga Arena da Baixada. Luizinho Neto cruzou para o nosso atacante Lucas marcar o primeiro gol na nossa nova casa. Digo da Grande escolou o cruzamento, toca de cabeça! Lucas recebendo o cruzamento que veio na cabeça, certeira a cabeçada do Lucas. Pois é, Nico, então é claro que falar de infraestrutura assim pode parecer até uma coisa meio estranha, né? Comparar a infraestrutura do estádio antigo com o estádio novo, já que o estádio novo foi feito uma reforma justamente para melhorar a infraestrutura, né? Então, é claro que nesse quesito, a nova arena, ela tem muito mais coisa a oferecer. É só pra gente falar um pouquinho então de cada ponto aí que foi melhorado com a nova arena. Primeiro, né, a capacidade de torcida, né, pulou de 32 mil para 43 mil torcedores. Então isso foi algo que era uma preocupação muito grande dos torcedores, principalmente depois daquela filha da putice que o São Paulo fez com o Atlético. Eu acho que essa quase 42 mil lugares aí foi o principal, né? Acho que evolução que teve com a nova arena. Com certeza, né? E a gente tem um trauma com isso, né? Construção de arquibancada metálica lá para tentar fazer tudo, e a gente acabou perdendo aquele jogo pro Beira-Rio, né? Então esse ponto aí, né, foi algo que ficou marcado, e agora a gente não tem mais, São Paulo não tem mais como fugir, né? Esses Bambi vão ter que jogar sempre aqui na Arena da Baixada. O segundo ponto aí, a maior facilidade de acesso, tanto para entrar quanto sair no estádio, é muito mais rápido atualmente, né? A gente tinha aquelas rampas de acesso, né, que você tinha que ficar subindo lá e tal. É claro que não era problema, naquela época já era um acesso tranquilo, mas, né, melhorou bastante aí. Se tornou melhor ainda. Eu lembro que na final de 2018, né, que foi um jogo aí com o maior público, eu lembro que quando eu saí da Arena da Baixada, cara, foi muito rápido para eu conseguir sair, né? E foi um acesso assim que eu me surpreendi bastante, né, com a agilidade. Eu achei que a gente ia ter que ficar mais tempo lá. Eu esperei, claro, até os caras levantarem o troféu, né, para poder ir embora, mas é algo assim que é notável, né, essa facilidade, né? Porque, puxa, ficar esperando, ficar um tempão no estádio, todo mundo se amassando ali na hora da saída é algo que prejudica muito a experiência, né? Às vezes que você leva a sua família, leva seu filho lá, e nisso foi um ponto que melhorou bastante. Também maior conforto nos espaços da Arena da Baixada, principalmente ali com a inclusão de cadeiras em todos os lugares, né, com aquelas cadeiras retraídas. É claro que tem muita gente que fala, porra, mas quem vai pro estádio para ficar sentado? Cara, né, dependendo do teu dia ali, às vezes você quer dar uma sentada, quer assistir o jogo mais, né, de boa ali. Eu sou um desses caras assim que eu não sou tão agitado, eu gosto muito de acompanhar o jogo, às vezes eu fico bem concentrado assim, então tem momentos que eu gosto de sentar, às vezes eu gosto de ficar sozinho, quando tem gol, quando acontece uma coisa eu pulo, eu grito pra caramba, mas ter a opção de você sentar, de você acompanhar o jogo ali, tipo, né, na tranquilidade, também acho que é um ponto que faz muita diferença, né, e você ter aquela cadeira, apesar de não ser a cadeira mais confortável do mundo, mas lembramos que é um estádio de 43 mil pessoas, mas ela pode ser retraída, então quem gosta de ficar de pé não precisa nem ficar com a cadeira incomodando, então acho que isso também é um ponto bem positivo da nova arena. Maior comodidade nas instalações, nos banheiros, né? Então também o banheiro foi algo que subiu bastante o nível, né, da arena antiga para essa nova arena, então é muito mais tranquilo você dar uma mijada lá na hora do intervalo, né, você gasta muito menos tempo. Todas as instalações ali de lanchonetes, é claro que tem muita gente que vai reclamar das lanchonetes aí da Copacol, que o lanche é ruim, caro e tal, mas a gente pode... As lanchonetes são fracas. E também temos o estacionamento do subsolo, né, que custa aí R$30, mas dá
dá aquela segurança, né, que você vai ter um lugar para estacionar o seu carro, porque, putz, pra quem não tem primo perto ali, como o Nicolau, que pode deixar o carro lá na casa do brother ali, porra, às vezes tem que pagar, né, 50 conto ali no estacionamento que os caras metem a faca, se você não consegue achar lugar e tá perto da hora do jogo, você fica desesperado e tal, mas a Arena da Baixada agora tem esse estacionamento lá dentro do próprio estádio. Não, e esses caras aí que fazem o estacionamento provisório ali, né, na própria casa, terreno e tudo mais. Agora eu não tô lembrado se foi contra o Grêmio na semifinal de 2019 ou a final contra o Inter, que tinha um estacionamento que eu via 60 conto, cara. Não, 60 conto bizarro. um carro. Porque, assim, é meio normal, né, o estádio ia lotar e tudo mais, então provavelmente aí muitos caras iam em um carro só e tal, e os caras, até nisso, eles deram uma observada, né, no comportamento aí do consumidor, e aí meteram a faca na final ali. Ah, pois é, eu, por exemplo, na final de 2018 ali, eu me ferrei porque eu tinha ido no jogo da semifinal e foi um parto pra eu achar um lugar pra estacionar, e deixei longe pra cacete e tal, e você fica com medo, né, do carro ser roubado. Daí eu peguei e deixei meu carro na empresa, né, que eu tava trabalhando, e fui de Uber. Beleza, cheguei lá de Uber, o cara me deixou longe porque não dava pra chegar muito perto, mas dei pra ir embora de Uber, cara. Porra, todos os caras cancelavam a minha corrida. Não, cara, fica uma hora tentando. Foi uma desgraça, pia. Aí meu celular tava acabando a bateria, assim, foi foda. Eu consegui pegar um Uber lá, tipo, com 4% de bateria, então foi um mó perrengue. E se eu tivesse usado, né, o estacionamento subsolo ali, se eu tivesse sido um imbecil, né, eu poderia ter uma tranquilidade bem maior, né, não teria esse problema. E por último, né, a gente tem o nosso querido agitador de torcida. Tem muita gente que não gosta, tem muita gente que reclama, mas cara, eu depois de um tempo passei a gostar, e eu acho que, né, tem muitas comemorações pós-gol ali que ficam foda, né? Quem que não vai lembrar do Marco Ruben? Mas olha, eu vou ser sincero, eu também passei a gostar por um motivo. Eu não gostava mesmo, mas eu passei a gostar pelo público que, com essa modernização da arena, eu vou ser um pouquinho radical aqui, mas o público que começou a frequentar mais a arena nova é um público que parecia que não tinha aquele 100% de temor no coração e, cara, vamos lá e vamos gritar, e entendeu? Não tô desmerecendo, né? Não tô falando que é um público ruim, mas aquele espetáculo ali, ele tava talvez um pouquinho mais compassivo, né? Eu acho que a torcida ainda tentando dar aquela ousadia pra arena, né? Como tinha na outra já. Então eu acho que esse animador aí fez bem em relação ao público, né? Que tava na Arena da Baixada Nova. Beleza, então fechamos as argumentações e agora tá na hora da votação. Nico, qual que é o teu voto? Bom, o meu voto vai para a Arena Nova, né? Não tem, acho que, como discutir, mas trazendo muito a questão do pioneirismo, acho que em conta, né? A própria Arena Antiga, ela tinha uma infraestrutura invejável, visto o futebol brasileiro como era, né? Como é ainda hoje. Mas não tem como comparar, né? Seria uma besteira a gente fazer essa comparação aí entre as duas arenas. Acho que não é essa comparação. Pois é, não, seria até algo estranho a gente falar que a Arena Antiga tinha uma infraestrutura melhor, até porque foi uma evolução, né? Não foi um estádio demolido e reconstruído, né? Foi uma melhora do estádio. Então, né, claramente, nesse ponto aí, né, fica 2-0. Né? O meu voto também é na nova arena. Beleza, agora vamos partir para o segundo tema, né, que é o tema da estética, né, da beleza do negócio. E o meu querido Nicolau vai começar a falar aí sobre esse tema da Arena Antiga. Olha, David, eu já vou começar dando o spoiler final, assim. Eu acho que nesse sentido agora não tem uma comparação, sabe? Eu acho que a estética da Arena Antiga ela é muito melhor. Claro que a gente tem aí uma infraestrutura bizarra em comparação à Arena Nova. A gente tem o tal do teto retrátil, que é algo realmente que dá muito conforto, né, pro torcedor. Mas aquela Arena Antiga, ela era muito bonita, cara. Ela era um C ali, né, que depois, a partir ali de 2006, 2007, ela se tornou
um estádio completo ali, né, com a construção da Brasília e Tiberê ali, o setor. Mas, cara, alguns torcedores, eu já ouvi falar e eu concordo, falam em relação à Arena Nova como poderia ser simplesmente uma adaptação, né, para a Copa do Mundo ali de 2014. Pegar aquele formato, claro que muitas melhorias tinham que acontecer, a gente entende que o padrão FIFA é algo realmente muito severo e, ao mesmo tempo, o Petralha realmente quis colocar algo totalmente revolucionário ali. Mas a estética em si, ainda mais pelas cores, que eu acho que ainda faltam muito dentro da arena, a gente tem aí 1 ano e 7 meses sem torcida, claro que muitas faixas ali ficaram e tudo mais, mas, cara, é um ar, infelizmente, de meio que sem uma emoção, sem um tchan a mais ali, né? E aquela arena antiga tinha o vermelho e o preto muito em evidência, né? Uma época da arena também ali por 2004, 2005, a gente teve cadeiras pretas e vermelhas, depois só ficaram as cadeiras vermelhas e tudo mais. Hoje as arenas mais modernas aí têm designs diferenciados, como é a nossa hoje. Mas a estética, pra mim, muito em relação às cores, cara, eu acho que pega muito, muito no meu coração, sabe? Eu acho que talvez eu esteja sendo muito emotivo aqui, mas eu acho que faz sentido. Pois é, não, e até a favor da arena antiga, tinha vezes que o pessoal cortava a grama lá com o símbolo do Atlético. Pô, lindo, né? Em 2004 isso ficou bem comum. Era muito da hora. Então, assim, tudo aquilo ornava, e quando você olhava para aquele estádio vermelho e preto, teve aquela época que colocaram o Kyocera na frente, né? Mas pelo menos ganhamos uma grana aí nessa foi uma grana boa, uma grana situação. Boa. Essa parte da estética e das cores, ela acaba fazendo muita diferença, né? Quando a gente vem para a nova arena, a decisão ali do nosso presidente foi mais para optar por uma coisa mais comercial, né? Algo que ele pudesse ter uma chance maior de poder fazer, né, os shows, os outros eventos, e nesse ponto, né, de você pensar totalmente pelo lado comercial, ele acabou perdendo um pouco a cara do Atlético, né? A nova arena, ela tem um aspecto assim um pouco... como é que a gente pode falar, um pouco genérico, cara, nesse ponto. Isso me entristece um pouco de dizer, né? Eu lembro que isso pega bastante em mim, cara. E eu lembro até dos coxinhas paranistas zoando, que era o Condor, o novo Condor. Claro que são um bando de otário que estavam com ciúmes, né? Porque o estádio deles está caindo aos pedaços. Mas nesse ponto eu até dou um pouco de razão, porque comparado ao que a gente tinha antes, aquela arena com a cara do Atlético, né? Realmente fica algo um pouco genérico. Aí é claro que a gente vai falar, eu tenho uma argumentação para falar que, poxa, quando o estádio tá lotado, a torcida tá ali, fica um tesão. Pô, claro que fica bem melhor do que era na arena antiga, por causa que agora a gente tem um estádio completo, né? Mas não é sempre que o estádio fica lotado, né? A maior parte das vezes, né, a arquibancada de baixo tá mais lotada, de em cima fica mais vazio, daí fica aquele cinza, né? A gente lembra aí de uns 3 jogos aí que foram com torcida até o talo. Então, acho que faz muito sentido isso. Acho que se a gente colocar aí 40 mil sócios em dia, aí beleza. Aí todo jogo tá cheio, todo jogo tá lindo, bonito e vai meter medo nos adversários, e é isso, entendeu? Mas mesmo assim, porque, né, 40 mil sócios ativos, não é todo mundo que vai em todos os jogos, né? Jogo aí contra, sei lá, uma Chapecoense da vida, vai 20 mil no máximo ali. Então, esse é um ponto, assim, que acaba depreciando essa questão visual. A gente tem agora algo que favorece aí a Arena Nova, que é esse sistema de iluminação, que é muito foda. Quando eles deixam aquela iluminação vermelha, dá aquela cara mais de Atlético, né? É um show à parte ali, mas é uma coisa que é mais pra noite, em momentos, né, diferenciados, né? Então, esse ponto também, apesar de ser algo muito legal, é uma exceção também, né? Assim como o estádio lotado. E as instalações internas são mais bonitas, são mais modernas, isso a gente não tem como negar, os banheiros, tudo. Quem vai na Arena da Baixada se impressiona com as instalações, o pessoal, né, realmente, né, fala muito bem, mas eu acho que, num geral, assim, Nico, pra gente finalizar já essa parte, eu vou, né, ser um pouco nostálgico aí como você e vou botar na nossa querida Arena Antiga, que ela tinha uma cara de furacão, ela tinha uma cara de Atlético Paranaense, coisa que essa nova, ela perde um pouco. É isso aí. Eu acho que você tocou num ponto importante, a questão comercial, né? Eu nem vou me aprofundar sobre isso, mas eu acho que, assim, beleza, não quer colocar todas as cadeiras vermelhas, ou metade vermelha, metade preta, mas faz um desenho ali, né, um cap, esse novo cap aí do novo escudo,
faz talvez as linhas do novo escudo ali que simbolizam um furacão em algum local e tal, que é a identidade nova, né, do Atlético. Então eu acho que falta um pouquinho do Atlético na arena, né? É claro que na parte de fora e tal, você falou que dá para colocar as luzes, né? Isso fica, né, eu acho muito bonito também, de longe, a gente consegue lá de outro bairro, num outro prédio, você consegue ver a arena de muito longe, mas eu acho que dentro mesmo, né, com a caracterização assim do Atlético, ele deixa um pouco a desejar. Mas então ficou 2-2 no geral. 2-2 no geral. Porque votamos aí na estética da antiga. E vamos pro terceiro ponto. Fator casa. Nico, então comece falando aí sobre o fator casa da arena antiga. Então, David, o fator casa eu vou dividir rapidamente em duas situações, né? A situação do medo, daquela insegurança do adversário, e juntamente com o fator que é a matemática. Então, o fator casa aí eu acho que faz sentido a gente trazer alguns números. Primeiramente, falando sobre os adversários, eu acredito que a gente tem aí uma situação muito interessante com a Arena Nova, que é a colocação da grama sintética. A gente tem diversas polêmicas aí, sempre a gente tem algum adversário ou outro falando sobre isso, né? A gente meio que deixa pra lá agora, né? Mas antes... Eu fico puto ainda com essa porra. Era recorrente, né? Eu ainda fico puto com isso. Eu ficava muito puto no começo, mas agora eu acho que já é uma desculpa mesmo, é inveja. É um chororô do cacete, né, desses times. É um choro, o Atlético não pode ganhar, entendeu? Esses adversários, eles não veem como a campanha do Atlético lá na Sul-Americana em 2018, ganhou quase todas fora. A gente tem aí o ano de 2019 com diversas vitórias fora de casa, 2020 também, 2021 tá aí também com um bom aproveitamento fora de casa, então é chororô, entendeu? E a arena do Palmeiras aí tá com grama sintética também, a arena do Corinthians está com uma porcentagem de grama sintética, então não tem o que fazer. E ninguém fala, né, o Palmeiras se beneficiou da grama sintética, mas sempre quando é jogo do Atlético, tem esse papo, cara. E, cara, eu normalmente gosto de acompanhar um pouco quando o Atlético ganha, eu às vezes acompanho, né, portal de notícias ou alguma rádio de fora, e, cara, todos os comentaristas falam do gramado do Atlético. Sabe, o problema, a minha questão com isso é que, assim, todos os gramados são diferentes entre si. Todos os gramados tem gramados bons, tem gramados ruins, e cada time tá acostumado a jogar no seu gramado, né? Isso é claro, por isso que os times têm mais aproveitamento em casa do que fora. Então, o gramado do Atlético, do sintético, o Atlético é mais acostumado? Mas qualquer time é mais acostumado com o seu gramado, cara. Isso é claro, porque metade dos jogos o time joga em casa e metade fora. Então, claro que o cara vai estar mais acostumado com a sua grama. Então, eles falam como se fosse uma diferença muito grande, mas você vai jogar lá no Maracanã, né, depois de um evento, ou depois de 300 times jogando no mesmo lugar, que o gramado tá uma bosta, tem que falar também. O Atlético tá acostumado a jogar num gramado bom, chega num gramado desse, é um gramado ruim, e também vai desfavorecer o Atlético, mas ninguém fala. Então, essa é uma parada que me deixa puto, né? Claro que são um bando de otário, né, esses caras que ficam reclamando disso, mas como se o Atlético levasse muita vantagem, tanto que ano passado tentaram proibir, né, a grama sintética, que foi algo bizarro demais, né, com aquele Eurico Miranda. Foi ano passado, foi em 2019, né, se eu não me engano. Eu acho que 2019. E depois voltaram atrás, né, porque era algo bizarro demais. Como que os caras colocam uma pressão como se todo o sucesso do Atlético fosse baseado na porra da grama, né? E a gente não pode nem... Eu vou até adiantar um pouquinho um dado aqui. A gente não pode esquecer do ano de 2017, que foi o pior aproveitamento do Atlético em casa, e já com a Arena Nova, já com a grama sintética. Então, 53% aí de aproveitamento foi o pior da história da Arena, desde 99. E foi pior do que o ano que o Atlético foi rebaixado, entendeu? Então, foi pior do que o ano que o Atlético foi rebaixado, exatamente. A gente tem aqui o ano de rebaixamento, teve quase 60%, 59,8% de aproveitamento contra 53% do pior ano da história, que já tinha grama sintética. Essa questão, ela é muito importante, eu trouxe esse ponto aí da grama sintética, porque eu acho que é um dos principais argumentos hoje que esses caras aí de fora talvez trazem. Mas a Arena Antiga, ela tinha também um argumento muito forte, né? Que era, acho que aí sim um argumento válido e que faz parte do futebol, que é a torcida inflamada, a torcida muito próxima ao gramado, aquela acústica que hoje também é incrível,
mas que também era muito boa no passado, né? O Atlético tinha, mesmo com alguns anos muito ruins, né? 2006, 2007, 2008, 2011, o adversário, ele sofria na arena, porque a gente sempre teve aí bons números, né? Os números falam isso. A gente tem desde 99, David, desde 99 até 2021. Eu vou trazer 2020, que é um ano que já foi completo, né? A gente tem 69,4% de aproveitamento, cara, na arena. Então, independente se a gente caiu em 2011, se tivemos anos ruins ou se fomos campeões, a arena sempre foi um fator incrível pro clube e pro torcedor, sabe? Então, independente dessa mudança aí hoje, né, que hoje a gente tem uma arena completamente diferente, ela continua trazendo bons resultados pro Atlético e continua sendo um fator incrível para que o Atlético seja cada vez mais protagonista no futebol brasileiro. Vou trazer alguns números aí que exemplificam essa situação. 2019 e 2001 foram os principais anos da história da Arena. Foram os anos que, por consequência, nós fomos campeões brasileiros e campeões da Copa do Brasil. 79,6% em 2019 e 79,5% em 2001. Então, praticamente, aí, a mesma porcentagem para os 2 anos, o que mostra também que esse fator Arena aí, na Arena Antiga e na Arena Nova, fez muita diferença para os principais títulos da história do Atlético. Em 2005, mesma coisa, né? E 2004 também. Não passou de 77% de aproveitamento. Então, 2004, 2005, 2019, 2001, nós tivemos mais de 78% de aproveitamento. Então é algo realmente que faz muita diferença pro clube e pro torcedor. Não, e 2004 foi um ano que o Atlético goleou muitos times aqui na Arena da Baixada, né? Acho que foi o ano que a gente teve mais goleadas, né, cara? Eu não sei se foi, mas com certeza acho que as goleadas mais épicas estão em 2004 aí, né? Goleadas que a gente não esquece, né? Então foi um ano aí que o Atlético tava passando trator em todo mundo. Infelizmente a gente teve aquele final de ano melancólico, mas que foi realmente um ano como um todo, um ano muito bom pro Atlético. E aí a gente traz a Arena como um dos principais fatores, sim, né? Sim. Seja a Arena Antiga ou seja a Arena Nova. Isso que é muito interessante. E mais recentemente a gente teve aí bons resultados com a Arena Nova. Em 2016 também, que foi um ano onde a gente terminou no G6, foi para Libertadores. Também mais de 78% de aproveitamento. 2018 aí, que foi aquela remontada do Thiago Nunes, né, que pegou o Atlético na zona de rebaixamento, deixada pelo Diniz, e foi aí campeão da Sul-Americana, terminou em 7º lugar no Brasileiro, quase 74% de aproveitamento. E 2010, a Arena Antiga também traz alguns anos interessantes. Nós quase fomos para a Libertadores, infelizmente ali naquela época ainda tinha 4 vagas, e mais de 77% de aproveitamento. Então, as duas principais campanhas do Atlético tiveram um fator casa muito importante, né, que foi 2001 e 2019, e a gente tem aí anos diversos que a gente trouxe esse fator casa muito importante, como a gente disse ele no começo do programa. O Atlético, além, né, de um projeto que era fora do comum no futebol brasileiro, que era aquela arena, o CT novo, já campeão brasileiro em 2001, o torcedor, ele tava super animado naquela época, né? Então 2004, 2005 a gente teve épocas muito boas. Isso que eu acho que é o mais importante, mesmo em épocas ruins, que eu acho que vai acontecer também na Arena Nova, a Arena vai ser um fator muito importante pra gente, quem sabe, superar momentos, né? Sim. O Atlético, a gente pode dizer que ele é um time mais caseiro, né? Ele realmente sempre teve a sua arena ali como um dos fatores mais determinantes, um dos maiores diferenciais ali para um bom desempenho do time. Tanto que não é segredo nenhum, né, para muitos torcedores, né, o que vários jogadores, né, jogadores consagrados aí, que falaram que a Arena da Baixada é o pior estádio brasileiro para você jogar. A gente tem aquela entrevista do Léo Moura. Líder e Flamengo, tudo lotado. Tem algum estádio que seja mais chato de jogar, que a torcida é mais chata? Estádio do Atlético Paranaense. O estádio ali faz um barulho, né? É complicado, parece que a torcida vai entrar ali dentro do campo. Já jogou lá esse ano? Esse ano ainda não. Ainda não. Vamos lá ainda. Tem um vídeo do Vampeta falando que a Arena da Baixada também é um estádio que ele não suportava jogar. Várias outras votações colocam a Arena da Baixada como um estádio que realmente faz a diferença, né? Um daqueles estádios assim que você pode colocar no patamar aí de grandes estádios aí do Brasil e do mundo, né? A Arena da Baixada sempre foi e sempre vai ser um fator determinante, né? Mas agora, defendendo aí a nova arena, né? A gente já falou do gramado sintético, então eu não vou mais perder tempo falando nisso. Mas aí temos
temos um fator que para mim é determinante, como a gente já falou lá na questão de infraestrutura, permite um número maior de torcedores. Então agora a gente pode ver o estádio completo, cheio de torcida, e eu acho que isso faz uma diferença enorme. Então a gente consegue ver esse estádio cheio. Antes era bonito, né, o estádio da Arena da Baixada, mas tinha aquela parte ali que não tinha arquibancada, né? Até a gente sofreu uma zoação novamente dos coxinhas, dor do cotovelo aí, que era meio estádio e tal, e que agora, né, os caras não tem nem isso pra zoar mais. E o estádio cheio, ele faz uma diferença enorme nos títulos, né? Tanto que no título de 2018, título de 2019, a gente teve aí, né, estádios lotados, 39 mil em 2019 e 40 mil, né, o recorde em 2018. Então, eu acho que nesse ponto aí a Arena Nova tem uma vantagem muito interessante. Não, com certeza. Essa questão da torcida não tem nem como a gente dizer, né? Até o torcedor tem mais oportunidade, né, em comparecer à arena. A gente tinha um número... Claro que era muito difícil também lotar a Arena Antiga, porque a gente precisa de jogos importantes para que isso aconteça, mas hoje o torcedor tem mais oportunidades, né, de participar. E sem falar que a Arena aí tem 7 anos, né? A Arena Nova tem 7 anos, então tem muita história para contar, tem muito título para ganhar. Eu acho que o torcedor tem muita expectativa, né, para o que vai vir. Com certeza. Você falou da acústica da Arena da Baixada Antiga, realmente era uma acústica boa, mas assim, não tem comparação com a acústica nova, né? Porque quando tá aquele teto fechado, tem ali os seus 40 mil torcedores, cara, fica um barulho ensurdecedor, é um negócio de louco assim, e qualquer um que tá ali se impressiona, né? Pra fazer pressão ali, faz um efeito assim que você dificilmente esquece, né, cara? É uma sensação assim incrível tá num momento como esse, né? Num jogo importante, com essa Arena da Baixada cheia. Eu acho que eu até citei a questão da acústica da Arena Antiga, porque era uma arena, né, também. Então, era algo único no Brasil, onde nos outros estádios, que são muito mais abertos, que a torcida ficava muito mais longe do jogador, do campo, eu acho que fazia muito essa diferença também, né. Hoje a gente tem, claro, mais arenas aí pelo Brasil, mas antes era algo único. Então, a acústica, a proximidade do gramado também fazia muita diferença. Ah, com certeza. Isso eu coloco um ponto também para a Arena Antiga. Mas beleza, Nico. Qual que é o teu voto aí nesse quesito fator casa? Cara, é difícil para mim, cara. É bem difícil. A questão dos números, ela é igual, tá? Então a gente não tem como pender para um lado e para o outro. É tá muito igualzinho, né? Muito parecido ali. Eu acho que isso até cai por terra mais ainda a questão do gramado sintético, né? Sim, porque sim. antes tinha gramado sintético. Desde 99 até 2015, né? A gente não tinha gramado sintético. E a porcentagem aí de aproveitamento em casa é praticamente a mesma coisa. A gente perde aí centésimos em comparação à Arena Nova e Antiga. Então é a mesma coisa. Em relação, cara, ao fator casa mesmo, eu vou dar um pouquinho de peixe pra você também em relação ao que vem. A Arena Nova aí com 7 anos já é uma arena que já conquistou títulos importantíssimos, né, pra nossa galeria de troféus. E mesmo gostando muito da Arena Antiga, e eu acho que o fator casa também nos livrou de algumas situações ruins, em 2006, 2007, 2008, 2009 também. Que poderíamos até ser rebaixados nesse ano, aí, se não tivéssemos um estádio tão imponente, sem falar os jogos inesquecíveis aí que tivemos na Arena Antiga e tudo mais. Eu vou ficar com a Arena Nova, porque eu acho que tem muito ainda a acrescentar. O Atlético está numa crescente muito grande, né? Está se tornando cada vez mais um clube enorme no Brasil, e a Arena Nova vai se tornar realmente uma arma muito importante. Nicolau, eu vou concordar com você nessa, cara. Eu vou votar na Arena Nova. Então, 2-0 para a Arena Nova, né, nesse quesito, e chegamos a um placar de 4-2 até o momento. 4-2. Então vamos para o nosso quarto tópico, né, o tópico da emoção, que aí é uma questão realmente de gosto pessoal, aquele sentimento que você tem na Arena Nova, na Arena Antiga, e é uma coisa muito pessoal, tanto minha quanto do Nico. E começa então, Nico, falando sobre esse fator emoção aí pra você na Arena Antiga.
Bom, David, Jaguaras, é até difícil também trazer isso em argumentos, assim, porque a emoção, ela tá muito dentro do nosso coração, né? Mas vamos tentar. Eu, cara, tive emoções na Arena Antiga, tive emoções na Arena Nova já, e pretendo ter muitas emoções daqui a um tempo na nossa Arena Nova. Eu acho que é muito importante a gente separar a questão do saudosismo, da nostalgia, porque daqui, sei lá, 20 anos, talvez eu lembre da final de 2019, da semifinal de 2019, da final de 2018, como jogos inesquecíveis da minha vida, e vou lembrar com muito saudosismo e muita nostalgia. Então isso é muito de momento. Mas, cara, é muito difícil essa decisão, mas a emoção em si, eu fico com a Arena Antiga, porque eu acho que a nostalgia tá ali por enquanto. Eu, muito pequeno, lembro de pouquíssimas coisas ali no começo da Arena. O meu primeiro jogo foi em 99, num jogo da seletiva. O meu segundo jogo na Arena foi em 99, na final, né, contra o Cruzeiro 3-0. Também não lembro quase nada desse jogo, lembro de alguns flashes. O primeiro jogo que eu lembro com muito detalhe, assim, é contra o Bahia em 2001, que foi 6-3. É um jogo também inesquecível, um jogaço, que o Kleber Pereira fez 3 gols e tudo mais. Então, dali pra cá, acho que meu pai trouxe, né, todo esse amor pelo Atlético, pela Arena e tal. Eu, desde 12 anos ali, comecei a ser sócio do Atlético, e ali desde os 14, 15, eu ia junto com um tio meu mais velho, com meu pai também, e daí comecei a ir sozinho. E, cara, aquilo fez parte da transição, né, da infância pra adolescência, enfim. Depois da adolescência, aquele estágio que você já tá mais entendendo de futebol, você tá gostando daquilo, e aquela zoação, né, com os rivais e tudo mais. Então, eu acho que a emoção mesmo, exclusivamente pelo saudosismo, pela nostalgia, eu fico com a Arena Antiga. A Arena Nova me trouxe emoções incríveis, já chorei 2, 3 vezes na Arena Nova, e pretendo chorar mais vezes de felicidade. Mas a emoção, eu fico com a nostalgia da Arena Antiga. Tá certo, Nico. Cara, uma coisa que eu vou ser bem sincero pra você, eu acredito que tenha ido menos no estádio que você deve ter ido muito mais do que eu, mas eu lembro exatamente, assim, da primeira vez que eu fui na Arena Antiga, foi em 2004, foi naquele jogo contra o Botafogo, né, que a gente empatou em 1-1. Quando eu fui a primeira vez, cara, foi um sentimento, assim, sabe, incrível, porque ali em casa era só eu que era torcedor de verdade, né? Meu pai me levou no jogo, mas nem sabia o que estava acontecendo. Eu sempre acompanhava os jogos ali pelo rádio, né? Então eu tava ligado em tudo que podia acontecer, se o Atlético podia ser campeão, o que tinha que acontecer para o Atlético ser campeão, né? Mesmo com 11 anos ali. E meu pai me levou, né? Porque é um jogo importantíssimo. E a primeira vez que eu entrei naquele estádio, aquela emoção que eu sentia quando eu tava em casa, quando eu escutava lá os gols narrados pela Transamérica, né? Quando eu assistia na televisão, que naquela época era bem difícil passar jogo do Atlético, né? Mas era mais no rádiozinho, assim. Quando eu tive aquela primeira sensação de ver meus ídolos ali de perto, foi algo assim, realmente, que mexeu muito comigo. Mas eu não posso também negar que a primeira vez que eu entrei na Arena Nova, cheguei a subir aquelas escadas, assim, naquelas entradas de canto, vi aquele campo, Arrepia, né? e vi, sabe, aquilo parece que é um sonho, assim, sendo realizado, sabe? Um time que não é um time do eixo, um time que tem um investimento pequeno, né, comparado a esses times aí, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, e você vê esse time conseguindo construir uma casa tão imponente, assim, é algo, sabe, me arrepiou muito, assim. Então, o meu sentimento nos dois é muito parecido. O que vai decidir nesse caso, pra mim, Nico, é mais essa questão da identidade do Atlético, sabe? Eu lembrando do estádio da Arena Antiga, me vem uma sensação de Atlético Paranaense, me vem, sabe, me remete ao escudo antigo, me remete ao vermelho e preto, as cores, né? As cores, cara, isso, assim, quando eu olho as fotos, quando eu lembro dos momentos, assim, cara, não tem como eu não me emocionar e não falar, putz, esse é um estádio do Atlético Paranaense, cara. Esse é um estádio que o Furacão joga, que o Furacão regaça com os outros times, entendeu? Que é uma coisa que a gente que conhece a nova Arena da Baixada, a gente sabe quando tem uma foto da Arena que é a Arena, mas ela perdeu essa identidade com o Atlético. Então, se o cara passar ali na frente, será que ele vai saber que é o estádio do Atlético? Será que não vai pensar que é estádio de outro time, né? Porque é tudo cinza e tal. Então, nesse ponto, assim, né, eu vou ser um pouco chato nesse quesito, né? Novamente, que a gente já falou lá no tópico 2, mas nessa emoção, essa identidade e de lembrar, poxa, esse é o estádio do Atlético, a Arena Antiga, ela tinha muito mais essa cara. Então, nessa eu vou ficar contigo.
E tá 2-0 então para a Arena Antiga nesse quesito. E agora empatamos em 4-4 essa votação de novo. Olha só, cara, que loucura. Eu vou até trazer um pouquinho do que você falou. Cara, um turista, realmente alguém de fora, assim, que tá passando ali pela Brasília, tá passando pela Getúlio Vargas, até agora, né, que foi tirada aquela parte da frente, né, aquele banner enorme, então talvez aconteça, eles vão colocar algum outro banner, não sei o que vai acontecer, mas nem aquilo tem mais, né, eu acho que falta um pouquinho, né, só à noite ali que eles colocam as cores. E às vezes a gente coloca ali um outubro rosa, coloca um setembro amarelo, também não tem... É super lindo, eu acho legal esse tipo de coisa, mas vai que um turista passa por ali, tá tudo amarelo, né? Ele não vai entender o que é aquilo, é uma casa de show. Estádio do Brasiliense? O estádio do Brasiliense, bem isso. Mas eu acho que falta um pouquinho do Atlético, eu torço para que isso aconteça. Torço para que essa identidade aconteça, nem que seja essa minha sugestão aí. Se o nosso querido aí, Mário Celso Petralha, estiver ouvindo o nosso podcast, tá aí a minha sugestão, né? Coloca aí o cap novo, as linhas do furacão aí em alguma parte aí da arquibancada, que vai ficar legal, vai ficar bonito. E agora vamos pro tudo ou nada, né? Pro nosso tópico derradeiro e decisivo do programa de hoje, que são os jogos inesquecíveis. Então vamos citar aí os jogos inesquecíveis da Arena Antiga e da Arena Nova. Nico, então comece aí falando sobre os jogos inesquecíveis, né? Inesquecíveis para você, para mim, para qualquer torcedor atleticano, que tivemos aí na Arena Antiga. Bom, David, é meio óbvio, né, falar que vai ter um pouquinho mais aí de citações da Arena Antiga, até porque nós temos aí apenas 7 anos da Arena Nova, mas vamos citar aí alguns dos principais jogos que com certeza o torcedor aí não tem como esquecer. Se eu já citar, ele já vai lembrar de algum gol, de algum lance, de algum golaço, enfim, vamos lá. A gente teve aquele 7-2 contra o Vasco, que foi um jogo do Atlético estuprou o Vasco ali dentro da arena. Onde até uma mulher grávida faria o gol no Vasco, como diria o Renato Gaúcho, né? Eu acho que essa ficou muito feia pro Vasco. Não jogamos, o adversário jogou, deu tudo certo. Hoje uma mulher grávida faria gol na gente. Nós temos mais um jogo contra o Vasco, que foi aquele 6-4, um jogo onde teve 2, 3 viradas ali. Né? Não, e foi um jogo um ano depois, e o Vasco falou que ia devolver o 7 no Atlético e tomou 6. É muito bonito. Pelo menos fez 4 dessa vez, né? Foi um pouco menos vergonhoso. Exatamente. A gente teve aí um jogaço contra o Nacional do Uruguai, que a gente citou no podcast passado, 4-1, aquele golaço do Marcos Aurélio, a jogadaça do Denis Marques. A gente tem aquele 5-2 contra o São Caetano, em 2004, onde a gente teve 2 golaços ali inesquecíveis do Denis Marques, né? O primeiro, aquele gol com uma jogada trabalhada ali, passando pelo pé de todo mundo do time. Eu vou ser até polêmico, mas esse era o meu jogo preferido da Arena Antiga, cara. Até mais que a final de 2001, cara. Não sei, mas eu gostava tanto desse jogo. O problema é que a gente não foi campeão. Eu acho que plasticamente, né, a gente lembra muito desse jogo. Então é interessante a gente realmente trazer. É um dos meus preferidos também. Aí teve aquele golaço do Denis Marques de fora da área também, o último gol. A gente teve um jogaço inesquecível. Eu lembro que eu tava nesse jogo e, cara, quando o Schumacher fez aquele 5º gol do Atlético contra o Cruzeiro, que foi 5-4 no último minuto, cara, aquela arena quase desabou, velho. De tanto a gente pular e gritar. Então, esse é um dos mais inesquecíveis pra mim, talvez sentindo na pele, né? Bola na área do Cruzeiro. Bateu o André. Schumacher, sobrou pra ele, bateu pro fundo. É gol! Atlético, Schumacher, camisa 18. Aos 45 minutos do segundo tempo, Schumacher para a festa do torcedor rubro-negro na Arena da Baixada. Não, e o mais foda é que o cara, ele era, sei lá, heptacampeão de Fórmula 1 e ainda fez esse golaço. Então, né? cara, esse realmente é um cara, é tipo o Usain Bolt, né? Era do atletismo, foi pro futebol, esse aí era um multicampeão da Fórmula 1, fez o último gol. Então, incrível, Schumacher aí, um grande ídolo alemão. A gente teve o 4-0 contra o Paraná, a gente tem diversas goleadas contra o Paraná, mas aquele 4-0 daquele golaço do Denis Marques, né?
em 2006. Uhum. A gente tem aí 2 jogos inesquecíveis na Arena da Baixada na Libertadores de 2005, Chivas 3-0 e 3-2 contra o Santos. Com um a menos esse né? jogo contra o Santos, né, cara? Foi uma... Com um a menos, aí fomos lá, esse placar um pouco perigoso, né? Fomos Porra, lá, muito perigoso, né? 1-0, 2-1 dava Santos e a gente meteu 2-0. A gente meteu 2-0 lá. E a gente tem, é claro, a final do Brasileiro de 2001, né? O primeiro jogo foi na Arena, 4-2, onde o Alex Mineiro ali destroçou o São Caetano, assim como ele já havia feito contra o Fluminense, contra o São Paulo. Então, são jogos aí inesquecíveis da Arena Antiga. Maravilha. Bom, nova arena, falando dos jogos inesquecíveis. Primeiro, né, vamos por ordem cronológica aí. 3-0 no Coritiba em 2016, né? Primeiro gol do nosso Thiago Heleno, né? Golaço do Hernani de falta. Golaço do Hernani, gol do Evandro, aquele Jaguara sem vergonha lá, que conseguiu deixar um gol na final, né? E foi um ano ali que o Atlético, né, voltou a ser campeão depois de 2009, né? Então, né, foi algo bem... Pro coração atleticano foi muito bom, ainda mais meter 3-0 no Curitiba foi incrível. Bola parada, sempre um bom momento para as duas equipes. Preocupado o goleiro Ederson da equipe do Curitiba. Léo também tá preso na bola, autorizado. Vem Nicão para a cobrança, partiu pela esquerda, rolou para ele. Léo na ponta direita, levantamento na grande área, gol de cabeça pro gol! Dominicão, Thiago Heleno! Na marca de 7 minutos de bola rolando o segundo tempo. E sem alegria o torcedor do Rubro Negro pela primeira vez. 2018, voltamos a falar, né, de mais um jogo contra o Coxa. Agora, aquela final de 2-0 que a gente ganhou com o nosso time sub-23. Que aquele time sub-23 também era foda, né, cara? Léo Pereira, Renan Lodge, Bruno Guimarães, o nosso querido Ederson, o David Coquinho. Porra, era um timaço. Ele tava jogando melhor que o time titular com o Fernando Diniz naquela época, né, mano? Aquele time tava foda, cara. Aquele time era muito bom. O primeiro gol do jogo foi do Bruno Guimarães, né? Pra coroar a campanha do cara. E o segundo gol do Ederson. Muito foda. Gol de letra, né? Gol de letra. Golaço. Gol de letra do nosso Jaguara Ederson. Perde a bola, volta ao Furacão, a pressão é atleticana, na direita Matheus Anjos bancando, centralizando com Bruno Guimarães, uma finta, outra finta, boa jogada, tocou pro lado pro Marcinho, saiu da pressão, mais à esquerda para Léo Pereira, ponta esquerda pro Renan Lodge, meu cruzamento fechado para pintar o gol! Tá lá, Ederson, tá lá! Ederson, boa trama da jogada, boa limpada do Bruno Guimarães, pro Léo Pedro na esquerda, pro Renan Lodge na ponta, ele cruzou, apareceu o Ederson antecipando e estufando a meta do goleiro Wilson, que nada poderia fazer. E a gente tem aquela final inacreditável, né? Que a gente quase morreu, Nicolau, naquele jogo. E só de lembrar dele, já tô pensando no dia 20 de novembro já. Então tivemos essa final da Sul-Americana que foi, cara, realmente inesquecível, né? E eu lembro que eu saí desse jogo, cara, né, claro, já feliz, todo com aquela adrenalina lá no alto, eu falei, cara, vou comprar uma camisa nova do Atlético e vou escrever Barreira atrás. até hoje não fiz isso, mas eu pretendo... tem que fazer, porra, esse cara é ídolo demais. E aí, 2019, cara, foi um ano mágico pro Atlético, né? 2019 é difícil, a gente escolheu o principal.
Não, mas... não. Eu acho que eu tenho o meu preferido, né? Mas começamos lá no comecinho do ano, Atlético sapeca o Boca Juniors por 3-0. Cara, que jogo foda. Que jogo foda. 3 gols do nosso Marco Ruben. Lembra que ele tava com aquela fita isolante na cara? Foi algo muito massa. Silver Tape, cara. Mas, cara, eu lembro que o Marco Ruben fez os 3 gols e tal, mas ele foi coroado ali pelos 3 gols. Porque, cara, aquele time jogou demais. Cara. Nossa. O time inteiro. Cara, pra ter sido um 5-0 aquele jogo. Era pra ter sido um 5-0, mas a gente lembra muito do Marco Ruben, cara. Só que o time inteiro, cara, destroçou. Não teve um cara que foi mal. Nicão cobra o escanteio. É a pressão do Furacão que vence por 2-0. Vem Nicão matando no segundo poste pro toque de cabeça na liberdade. A bola vai entrando, bateu no poste, sobrou, mergulhou, tocou de cabeça pro gol. Marco Ruben! Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá! Gol! Américas, Marco Ruben, que contratação, hein, Atlético? Como disse o Guilherme de Paula, não dá muitos toques na bola, ele se apresenta lá no meio, ele é bem posicionado, ele tem o timing, ele tem o tempo certo, ele aparece, ele cutuca, ele inferniza a defesa adversária, ele inferniza o Boca Juniors, o Caldeirão ferve de novo por causa dele. Marco Ruben faz o terceiro, o Atlético mete 3-0, a torcida vai à loucura na arena, o Caldeirão pulsa, a arena pulsa, as estruturas tremem, o Boca Juniors também treme junto, porque o Atlético mete 3-0. Não, foi muito bem, Rony, o Renan Lodge ali nos seus últimos jogos ali no Atlético, Bruno Guimarães, até o próprio Marcelo Cirino, cara. Foi um jogo assim pra gente nunca esquecer. Esse é inesquecível mesmo. Aí tivemos na metadinha do ano um jogo foda também contra o River. 1-0 na final da Recopa Sul-Americana, onde a gente passou o carro, acho que quase tanto quanto a gente fez no Boca, só que a gente perdeu muito gol esse jogo, né, cara? Podia ser mais, né? Pô, podia ser mais. Mas foi uma baita jogada do Rony ali, né? Pro Marco Ruben fazer o gol. Não, foi uma jogadaça e, né, o Marco Ruben mostrando que gostava de ferrar com o argentino, né, cara? O cara fez nossos 3 gols ali no Boca e um no River. Claro que a gente perdeu a final por 3-0, né? Que, na verdade, os 2 últimos gols do River saíram no finalzinho, ele nem mostra o que foi o jogo, né? Eu fiquei com muita raiva desse jogo. Ah, foi foda. Porque se a gente fosse campeão, ele ia ser muito da hora, mas fazer o quê, né? Acontece. Aí, cara, tem o meu jogo preferido, cara. Esse é o meu jogo preferido da Nova Arena, que é o 2-0 no Grêmio na volta da semifinal da Copa do Brasil. Foi eu um acho jogo que é o meu também. Arrepiante, assim. Foi um jogo que eu tava um pouquinho desacreditado, né? Porque o time tava passando por uma fase um pouco ruim no Brasileirão, tava... E perdeu, né? O primeiro jogo, cara. Perdeu? Não, levou um sapeco lá do Grêmio no primeiro jogo, mas aquele 2-0, mais pênalti. A gente já falou no primeiro programa, não vamos se alongar muito, mas é um jogo assim, cara, pra mim é o preferido da Nova Arena. Aí a final, né, contra o Inter, também 1-0, um jogo tenso pra caramba. O senhor Nicolau disse que nem comemorou o gol, de tão nervoso que ele tava, né? Acho que é normal. Verdade. Mas foi um jogo muito franco, cara. Eu achei que 1-0, assim, foi um placar que, né, favorável ao Atlético, mas poderia ter sido 1-1, 0-0. Foi um jogo bem truncado, assim. A gente deu sorte, né, de conseguir fazer um gol e o Inter, né, não conseguir aproveitar nenhuma das chances deles, né? Mas também eu acho que no final das contas o Atlético foi um pouquinho melhor nesse jogo. Acho que teve um pouquinho mais de chance. Foi um pouquinho melhor. Depois do gol, ele deu uma segurada. Teve um gol perdido ali, se eu não me engano, foi pelo Rony, né? Que ele perdeu ali cara a cara com o goleiro. Mas, né, foi um jogo muito mais tenso do que emocionante, né? Exatamente. E falando por último, em 2020 só tivemos... O time foi ruim, né? Foi uma bosta, né? E, então, nós vamos falar só de 2021. Agora tivemos um jogo épico. Que esse também, cara, esse nós passamos mal, hein, Nicolau? Fala a verdade. Não, esse contra a LDU, bicho, cara, eu lembro que até comentei com você, cara, levou um gol,
fodeu, entendeu? Já Aí era. fez 2, velho. Fez 2 do nada. Com o Do Christian nada, foi, né, Pia? Puta, esses gols foi loucura total. Não, aí o time vai lá e leva mais um, bicho. Aí quer ferrar com o torcedor mesmo, Não, cara. foi foda. Aí... Mas foi massa, no final foi Não, massa. a gente tava morrendo, cara. Esse jogo aí foi de matar a gente, né? E 4-2 foi épico demais contra a LDU. E é uma campanha que até agora tem sido vitoriosa, né? Vamos esperar que, né, seja consagrada com um título aí no final. Eu acho que se ainda ganhar o título, esse jogo aí se torna ainda mais emocionante. Ainda mais emocionante. Mais inesquecível, né? Com certeza. Beleza, Nico? Então esses são os jogos. Eu já vou dar minha nota aí. Apesar de eu amar vários jogos desses que a gente comentou, 99 até 2015 ali, cara, putz, esses jogos novos aí realmente estão no meu coração, cara. A final contra o Júnior Barranquilla, a semi contra o Grêmio, né? Realmente eles estão num patamar assim pra mim, cara, inesquecível, né? Claro que o que a gente pode comparar seria as finais de 2001, né? Aquele 4-2 também foi muito bom, mas o restante, assim, eu acho que tá bem abaixo, né, do que, né, a gente viveu nessa nova arena. David, assim, eu concordo contigo. Eu acho que é porque também esses jogos, eles são mais recentes, né, que a gente traz a questão do inesquecível. Claro que a gente nunca vai esquecer, né, os grandes jogos da arena antiga, mas esses jogos estão muito recentes aí na nossa memória, né, a gente viveu agora, um pouco na pele aí, né, claro que não dentro da arena, mas contra a LDU e tal, a gente dentro da arena na Sul-Americana, na Copa do Brasil, aquele 3-0 contra o Boca, pra mim, é um dos meus favoritos também. Eu vou ficar também com 2019, 2018, 2017. A gente Ou seja, vai ficar com a nova também. arena. Eu fico com a nova arena. Eu acho que, assim, a questão da emoção, como eu disse, né, no tópico 4, ela é muito parecida, né? Eu tive muita emoção na arena antiga, muitas emoções na arena nova, mas eu acho que, cara, pela importância que os jogos tiveram, né? E por esse patamar que hoje o Atlético tá, também, não só aquele jogo de raça, mas aquele jogo bem jogado, aquele jogo onde o Atlético destrói os adversários. Destruímos o Boca Juniors, cara. Quando que a gente ia imaginar que a gente ia meter 3-0 no Boca Juniors? Então, eu acho que, até pelo patamar que o Atlético tá hoje, né, de não só virar os jogos e serem jogos aí mais na raça do que na técnica, hoje o Atlético tem tudo isso, ainda mais agora com a volta da torcida, mais ainda, né? Com certeza. E, né, como a gente já falou, a história da nova arena só tá começando, né? São só 7 Só tá começando. São Tem só 7 anos aí. Jogo são só 7 anos, né? E a gente tá lembrando um jogo de 2016, o resto é só de 2018 pra cá. Então tá muito claro aí que a gente tem muito ainda pra construir nessa nova arena. E esperamos que sejam histórias aí, né, de títulos, histórias escritas aí com letras douradas. Então tá certo, Nico, chegamos a um veredito, não ficamos em cima do muro, como ficamos lá no primeiro programa, exatamente. Que rufem os tambores. Então, pelo placar de 6-4, o vencedor desse programa é a Arena Nova. Arena Nova, olha só. Exatamente. Foi um jogo muito equilibrado, David. Eu acho que a Arena Nova e a Arena Antiga são duas situações que vão estar sempre guardadas no coração do atleticano, né? Principalmente por essas conquistas aí da Arena Nova agora e das grandes conquistas juntamente com a Arena Antiga. Então, eu acho que leva esse quesinho a mais, porque hoje o Atlético se impõe contra o adversário, né? E ainda temos o fator casa. E ainda temos muito a esperar, né, dessa mudança de patamar do Atlético. Sim. Então eu acho que a Arena Nova veio realmente... Pra consolidar, né? Muito grande. Pra consolidar. A nostalgia é muito grande da Arena Antiga. Eu sempre falo, assim, nos comentários e tal, que eu prefiro, né, em relação à emoção, a Arena Antiga, mas hoje com argumentos aqui, com realmente o que faz sentido a gente colocar na mesa, a Arena Nova realmente tem muito a acrescentar à história do Atlético. Não, exatamente, Nicolau. É claro que
os torcedores aí vão poder dar as suas opiniões. A gente tá querendo saber também a opinião de você, qual que você prefere, mas você pode talvez lembrar aí, um jogo inesquecível que vocês não falaram, aí pô, a gente não tem cérebro de computador, né, cara, a gente lembrou o que tava na nossa cabeça. Então comentem aí os seus argumentos, comentem os jogos. Eu vi que, né, tem que aumentar os comentários. Pode comentar no YouTube, a gente vai responder vocês no Instagram, né? A gente quer que essa interação continue crescendo ainda mais. Foi uma decisão, então, voltada com argumentos, com os meus argumentos, os argumentos do Nico, e dessa vez tivemos aí um vencedor, a Arena Nova, que acabou ganhando nessa votação de hoje. Pode ser uma polêmica, você pode falar, não, mas a Arena Antiga era muito mais foda. Beleza, então joga os seus argumentos aí que a gente vai conversar, né, através dos comentários. Pessoal, então finalizamos mais um programa. Muito obrigado por quem ouviu até aqui. Estamos muito felizes com esse projeto, né? Cada programa é uma satisfação imensa a gente fazer. E tem muita gente pedindo aí pra gente fazer o podcast aí com mais frequência, né? Talvez nos próximas semanas aí a gente consiga se organizar para tentar fazer entregar esse programa aí toda semana. Vocês viram que a gente essa semana tá com um som melhor, nós investimos aí no microfone, demos um jeito aí de melhorar, né, toda essa infraestrutura para entregar algo de melhor qualidade para vocês, e contamos aí com as sugestões, com as críticas construtivas de vocês. Se quiser xingar também xinga, eu também vou xingar, mas a gente espera que essa interação vocês, né, façam esse projeto, esse programa crescer ainda mais, e cada programa que a gente grava parece que eu me sinto mais e mais à vontade, mais feliz ainda, Nico. O que você acha? É isso aí, David, com certeza. Me sinto também muito feliz, até dos feedbacks que a gente tá tendo em relação, cara, que discussões legais, que temas, assim, diferenciados que vocês estão trazendo. Então, eu acho que acompanhando também, né, esses feedbacks interessantes, a gente começou a investir um pouquinho mais aí, né, para que a qualidade acompanhe, né? Eu acredito que realmente os temas estão sendo muito legais, o pessoal está gostando muito, está tendo aí uma aceitação super legal. Então, a gente acompanhando aí gradativamente esses feedbacks, a gente está melhorando cada vez mais a nossa infraestrutura. Com certeza. Assim como o Atlético fez com a sua arena, a gente vai fazer também com os Jaguaras do Caldeirão. Olha só! Rapaz. Então, seus Jaguaras, muito obrigado. Então, até a sexta-feira, daqui 2 semanas, onde você vai poder escutar o nosso próximo episódio dos Jaguaras do Caldeirão. Te vejo lá. Boa, fomos! Saudações rubro-negras.